Muito boa noite a todos. Cabe-me a mim dar as boas-vindas em nome da APOM a todos os participantes e oradores desta iniciativa. Antes de avançarmos para o webinar propriamente dito, gostaria apenas de partilhar convosco algumas notas. Primeiro, que todas as apresentações serão feitas em português, à exceção da Júlia, que o fará em inglês. Poderão, ao longo dessas apresentações, utilizar uma caixa de texto Q&A que existe no rodapé do vosso ecrã, onde poderão colocar as vossas questões. No final de todas as intervenções, eu terei a possibilidade de fazer chegar as vossas questões aos nossos oradores. Para além disso, também pedir-vos que aqueles que silenciem o vosso módulo de participação, de modo a não interferir na transmissão do nosso webinar. E finalmente dizer-vos também que as nossas apresentações irão ser disponibilizadas a todos os participantes via e-mail, sempre que isso for solicitado. Finalmente, agradecer a participação de todos, foi com muita satisfação que verificamos a adesão pronta e tão entusiasta à nossa iniciativa e um agradecimento muito especial aos nossos oradores, nomeadamente ao João Neto, presidente da Associação Portuguesa de Museologia, à Joana Sousa Monteiro, diretora do Museu de Lisboa, à Júlia Pagel, sorry if I'm not saying your name correctly. E finalmente à Inês Fialho Brandão pela colaboração na organização desta iniciativa e pelo contributo que, enquanto museóloga, que ela disponibilizou na última semana e que vai ter, digamos, a oportunidade de partilhar connosco da compilação de uma data de documentos e regras e orientações para este momento que se aproxima. A nossa motivação ao iniciar digamos, ao promover esta iniciativa foi justamente, por um lado, o dia 18 de maio, que se aproxima, estamos a breves dias desse grande dia de celebração dos museus, e, para além disso, refletir também um pouco sobre aquilo que é a reabertura dos museus pós-pandemia e todas as questões que isso suscitam aos museus e aos seus profissionais e também aos visitantes. Nas últimas semanas, nós temos visto muitos documentos que têm sido partilhados, muitos de caráter informal, outros com um caráter mais formal e normativo, mas importa refletir se de facto essas orientações são as mais necessárias, são as mais úteis, se servem de facto aos museus e aos seus visitantes e sobretudo também aos seus profissionais e, por que não, às coleções. Vamos então dar continuidade à nossa sessão e vou agora passar a palavra à Joana Sousa Monteiro, diretora do Museu de Lisboa. Apenas uma breve nota para dar conta, partilhar com os nossos participantes, aquilo que certamente muitos também se terão apercebido, é que desde um primeiro momento o Museu de Lisboa, dirigido pela Joana e certamente com a sua equipa, se adaptou muito facilmente e muito rapidamente a esta dinâmica da pandemia que nos virou a vida a todos do avesso e aos museus de uma forma muito particular. Gostaríamos assim, Joana, de ouvir a tua experiência nestes últimos 2 meses e de que forma é que o Museu de Lisboa se está a preparar para o futuro, que já começa no próximo Dia Internacional dos Museus. Obrigada, Joana. Obrigada eu. Antes de mais, posso começar agora? Ah, que sim, estás à vontade. Sim? Boa. Sim. Então, muito obrigada, antes de mais, à Inês pelo convite para estar aqui hoje, que para mim foi um bocadinho surpreendente, devo dizer, mas acho que é uma ótima iniciativa e esgotou num instantinho. Claro, tornou-se muito claro que estamos todos bastante interessados neste assunto e, enfim, e ainda de certa forma chocados com tudo isto. E portanto também precisamos de nos ouvir uns aos outros e de trocar ideias também em relação aos museus do nosso próprio país, para além do que temos aprendido com a NIMO e com a AAM e com a British Association e outras várias instituições de museus. Bom, então, eu vou se calhar pôr os meus slides a funcionar, digam-me se não estiver bem. Ups, não. Host disabled, screen sharing, Inês. Um bocadinho. É a Vossa Excelência que manda? Eu fiz agora o host, vê se consegues fazer isso.
God. Não? Como não? Vamos aguardar apenas alguns minutos, serão certamente segundos, até termos esta questão técnica resolvida. Share. Não está fácil. Inês, talvez tu consigas. Vamos fazer o seguinte, eu não estou a encontrar aqui a opção. Eu estou a ver o ecrã com o PowerPoint, mas vocês não estão, não é? Esse é que é o problema. Não me deixa fazer share screen. Continua-me a dizer host disable attendee screen sharing. Inês Fialho Brandão, podes ver nas opções. Tens que entrar, compartilhar a tela, ou share what screen ou whatever, e nas options tens que abrir e dizer opções e depois tens que entrar e permitir aos outros que abram. Vê lá se é assim. Não tenho opções aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou avançar com a minha apresentação e vou pedir à Joana para me mandar a sua apresentação por e-mail. Já mandei, Inês, já mandei. Ok. E o que Já está no teu eu e-mail. vou pedir para fazer é perguntas que tenham para o final, depois da minha apresentação, vão discutindo enquanto eu vou fazendo o download da apresentação da Joana para depois apresentar, está bem? Permite-me então fazer uma breve apresentação então da Inês Fialho Brandão. Mais uma vez agradecer o desafio que ela lançou à APOM e que a APOM abraçou com muito agrado e todo o empenho e disponibilidade em contribuir para organizar esta iniciativa. A Inês é museóloga e nas últimas semanas fez um trabalho notável e que certamente foi muito útil para todos os profissionais, que foi uma vasta compilação que ela disponibilizou numa página online que ela mantém, onde apresenta uma série de iniciativas, regulamentos, orientações de vários pontos do mundo que certamente poderão ser muito úteis e ajudar os profissionais dos museus do nosso país a também darem início a esta nova fase que se avizinha. Inês, obrigada pela tua colaboração e pela tua presença. Obrigada, bom dia. Conseguem ouvir-me e conseguem ver a apresentação? Sim. Pronto. Então, vamos começar e antes de eu entrar no concreto da minha conversa, tenho apenas que dizer que eu estou aqui enquanto museóloga e que aquilo que eu vou dizer não reflete nem as opiniões, nem as opções escolhidas pelo meu empregador relativamente à questão do desconfinamento. Falo apenas em nome próprio. Os objetivos desta sessão em particular é operacionalizar a abertura de portas. Tem havido debates interessantíssimos e vai continuar a haver sobre os novos modelos de fruição cultural e os novos modelos de fruição dos museus, mas esta apresentação vai tratar de questões muito concretas sobre como é que abrimos as portas. E isto porque a decisão de abrir as portas, ou melhor, o tempo decorrido entre a decisão de abrir as portas e o momento de abrir as portas foi, no entender da maioria das pessoas que trabalham nos museus, um pouco curto e, portanto, não permite uma reflexão profunda para o momento de abrir as portas, porque temos que as abrir e temos que preparar todos os processos que nos transcendem, que são processos nacionais, e aplicar normas nacionais para esse procedimento da abertura de portas. E vamos passar para esta segunda slide. No fundo, nós procuramos respostas para 4 áreas temáticas dentro dos museus. Aquilo que tem a ver com as pessoas e o seu comportamento, aquilo que tem a ver com os serviços que são oferecidos pelos museus e pelas pessoas que lá estão, e depois os cuidados com o edifício e os cuidados com a coleção. De que maneira é que estas 4 áreas, no fundo, são afetadas pelas normas em vigor para a abertura. E claro que a questão que se põe é por onde começar, qual é a informação a escolher, qual é a informação válida, porque se por um lado sentimos que não há uma informação específica para nós, por outro sentimos que há informação a mais e que não a podemos controlar.
E se eu aqui pudesse dar algum conselho relativamente ao acesso à informação para este efeito, em termos de mídia e das informações que circulam nos mídia, só vale a pena levar em conta duas linhas. Primeiro, as conferências de imprensa da DGS e as normas colocadas online pela DGS, e segundo, as conferências as conferências de imprensa do Governo e qualquer norma colocada online pelo Governo. Vamos passar aqui, peço desculpa, e chegamos aqui a um slide sobre o tipo de informação que está disponível online. Temos as três primeiras normas, que são normas gerais, são normas que nos são veiculadas para nós aplicarmos. Não refletem necessariamente o contexto específico dos museus. Temos as normas governamentais, que normalmente se aplicam ou a normas de desinfecção muito específicas ou ao comportamento das pessoas, que as pessoas devem adotar. As normas, orientações e indicações da DGS, que às vezes incluem setores, no caso dos museus ainda não incluíram, e depois as normas das tutelas, digamos, dos proprietários dos museus, relativamente àquilo que a instituição de que são donos, ou a instituição que gerem, deve passar a fazer. Passamos para um segundo grupo, que são as orientações, as normas, as recomendações, sobretudo, das organizações do setor. Nenhuma destas normas é vinculativa, são normas pensadas por especialistas de museus, especialistas em áreas específicas dos museus, que vêm contribuir para um conhecimento melhor e uma aplicação melhor de procedimentos, tendo em vista sempre esta abertura dos museus. E aqui convém falar já num princípio base, o princípio de funcionamento. O cuidado das pessoas, o cuidado pelas pessoas e com as pessoas sobrepõe-se sempre ao cuidado com os objetos ou o cuidado com o próprio edifício. A minha posição é que se a presença de um objeto num circuito expositivo pode pôr em causa a saúde dos visitantes, neste momento o melhor é retirar esse objeto do circuito expositivo e não facilitar. Depois temos fontes de informação que são as nossas congêneres estrangeiras, e eu pulo em penúltimo lugar, porque no fundo está dependente dos idiomas que as pessoas falam e daquilo que têm acesso. Não vale a pena eu encaminhar as pessoas para a informação que existe na Grã-Bretanha ou nos Estados Unidos se as pessoas não falam inglês. E, portanto, cada um saberá escolher melhor a fonte de informação que pretende. E, finalmente, fora desta informação que está disponibilizada online, há a informação que se recolhe juntamente com as equipas, junto da comunidade dos museus. São as pessoas com quem trabalhamos, que vão fazer perguntas, e essas perguntas podem nos dar um mapa para um mapa para as questões principais a resolver. As perguntas que os funcionários têm vão ser semelhantes às perguntas que os visitantes têm. Este é o artigo que deu origem, digamos, ao webinar, foi publicado a 28 de abril e foi sendo atualizado, e ele foi publicado na sequência da carta que a APOM tinha dirigido à Ministra da Cultura, elencando as questões importantes para os museus. E essa própria carta já dá um esqueleto para o que deve ser o manual de procedimentos ou práticas para a reabertura dos museus. E ontem saíram as 25 recomendações do ICOM, que retomam algumas das informações que estava no artigo que eu publiquei em abril, e também tinham 25 recomendações separadas, algumas delas bastante específicas. Recomendo a sua leitura atenta. Há questões muito particulares que o ICOM refere, que têm a ver com museus e com aspectos específicos dos museus, a questão da ventilação, por exemplo,
a questão do espaço, da divisão do espaço por visitante. No que diz respeito às fontes online, aos recursos online que existem para preparar a abertura, alguns destes recursos eu não recomendaria a leitura já, porque neste momento estamos concentrados na abertura do museu ao público, que para a maioria dos museus vai acontecer na próxima semana. E, portanto, todos os artigos que têm a ver com uma reflexão profunda sobre o impacto do Covid, o impacto financeiro ou o impacto na própria concepção do que é um museu, que é uma reflexão válida, importante e que tem que acontecer, eu penso que não são artigos de leitura para já, para os próximos dias, para quem está a preparar a reabertura do seu museu. E por isso recomendo, claro, que leiam todas as normas da DGS que se aplicam. Relativamente aos vídeos da DGS que estão aqui sinalizados, recomendo que sejam partilhados e que sejam considerados como parte da formação a dar a funcionários sobre o processo de reabertura. Depois, para aqueles que têm bibliotecas nos seus museus ou centros de documentação, recomendo a leitura das recomendações da DGLab e o mesmo para aqueles que têm jardins. O Museu de Lisboa abriu esta semana os seus jardins. No que diz respeito a recursos de museus noutros países, todas estas normas do ICOM geral acabam por se centrar no impacto do Covid durante o confinamento ou então num pós-Covid no sentido de preocupação sobre o significado do museu na sociedade hoje e, portanto, não os considero prioritários. Recomendo a leitura do material do ICOMOS Espanha, do American Alliance of Museums. Para os que falam inglês, recomendo o website com várias documentação, no fundo são vários os casos explorados pela American Alliance of Museums para museus de tipologias diferentes, de tamanhos diferentes e, portanto, é um excelente recurso para se usar. As recomendações do ICOM Brasil têm no último parágrafo um texto que permite fazer quase um guião rápido das questões mínimas a serem asseguradas para a reabertura e depois recomendo, no que diz respeito a questões de conservação preventiva, nomeadamente do uso dos detergentes e do protocolo a seguir com os detergentes, a leitura das recomendações do Ministério da Cultura Espanhol e do Património Cultural de Espanha, porque de facto eles fazem a separação, criam a ideia de 1 metro, a limpeza a ocorrer a 1 metro de um objeto sob vitrine tem menos condicionantes, dentro desse metro em que o objeto esteja sob vitrine tem outras condicionantes. Se o objeto estiver exposto ao ar livre, então são as maiores condicionantes relativamente a esse objeto. E é uma leitura importante para todos aqueles que não são especialistas de coleção, mas que estão a gerir um espaço museológico com objetos que não estão sob vitrine, que são de facto aqueles que estão mais fragilizados. Depois, se puderem, leiam também este guia australiano que foi traduzido pela Ibermuseus para português e, finalmente, para verem um plano simples de abertura. Este exemplo da Suíça que o ICOM colocou aqui é bastante direto e de fácil leitura, está em francês. Tudo o que tem a ver com coleções específicas, recomendo a leitura, vejam os documentos que se aplicam às vossas tipologias de coleção, não vale a pena estarmos a ver o que é que acontece com coleções de objetos de biologia marinha se os nossos museus são de memória viva com documentação e fotografia. Relativamente ao último parágrafo, impacto de pandemia dos museus, voltamos à tal questão de que estas leituras são extremamente importantes, claro, mas não nos próximos dias em que estamos absorvidos pelo processo de reabertura dos museus. Olhamos agora para a questão das equipas
das pessoas, dos serviços, eu resolvi elencar aqui algumas perguntas que as pessoas podem ter e aquelas e as questões que têm que assegurar e para as quais têm que ter uma resposta, que estão ligadas junto do pessoal e da equipa do museu, está ligada à utilização das casas de banho, à utilização das áreas de refeição, está ligada à utilização de tudo o que são equipamentos e espaços comuns. E relativamente ao público, está ligada a tudo o que é o movimento físico do público dentro do espaço do museu. E isto é uma maneira um bocadinho diferente que nós temos de ver aquilo que fazemos. Nós tendemos a pensar mais nas coleções, na proteção das coleções, e neste momento nós temos que proteger as pessoas umas das outras. Isto é contraintuitivo relativamente àquilo que é a missão do museu e aquilo que representa o museu. Os serviços, neste momento, os serviços são reequacionados. O que é que o museu vai oferecer em termos de programação, de oferta educativa, visitas guiadas, vão acontecer, vão fazê-las, em que condições é que isto vai acontecer. E, sendo que haverá sempre normas das tutelas, os museus vão analisar e devem analisar no seu próprio caso aquilo que têm a capacidade de fazer. E os procedimentos que adotarem são os procedimentos para a situação em que estão, não são procedimentos para a situação ideal. E isso é muito importante. Às vezes nós vemos nestes procedimentos normas idealizadas, com recurso a material que os museus não têm dinheiro para comprar, por exemplo. Chamam a atenção sobretudo à questão do bengaleiro, porque é uma área em que pode haver de facto transmissão de vírus, e se não houver condições para ter o bengaleiro, de novo deve-se reequacionar se o museu quer oferecer a possibilidade das pessoas lá deixarem os seus casacos e os seus sacos. Passamos para a segunda parte, edifício e coleções, em que a grande preocupação vai ser o procedimento de limpeza e desinfecção. E aqui não há grande diferença entre áreas técnicas e áreas públicas, porque todos podem passar, todos podem contaminar um espaço. Chamo a atenção para aqueles museus em que há, seja coleções de toque, seja a disponibilização de documentação para o visitante, que é depois necessário proceder a um período de quarentena desses objetos. Tudo o que tem a ver com limpeza e desinfecção acaba por ser o que está mais especificado nas normas da DGS. E, portanto, trata-se de aplicar aquelas normas gerais para o contexto do museu. Finalmente, relativamente à sinalética, esta é essencial. É essencial haver a sinalética adequada na área técnica, ao pé do micro-ondas, a dizer desinfetantes e depois, ou dizer aquilo que quiserem, ninguém usa o micro-ondas, ou nas áreas públicas, para que o visitante perceba em que condições a sua visita pode ser realizada. E para que o visitante perceba porque é que lhe estão a pedir alguma coisa que ele pode não perceber a razão de ser. Esta comunicação é essencial, porque senão corremos o risco de criar um antagonismo por parte do visitante relativamente ao museu e até aquele receio de que a Júlia falava. Finalmente, a questão das estruturas protetoras é algo que os museus têm que equacionar, que é todo o pessoal que está em contacto mais direto com o público, de que maneira é que, para além da máscara, está protegido do contacto com um volume maior de pessoas. Não se está a falar da interação a um, está-se a falar de interação com um volume maior de pessoas. E isso, de facto, deve ser equacionado nesta altura, antes da abertura. Quando se faz um manual, quando se redige um manual de procedimentos, quando se preparam as normas e procedimentos para a abertura, é importante, e reforço outra vez esta questão, de que as normas e procedimentos estejam adequadas à situação real do museu. O manual não é aquilo que se chama uma carta ao Pai Natal, o manual não é
um manual ideal de procedimentos, é o manual de procedimentos que funciona neste museu, neste momento. E lembrem-se que nunca será desculpa, tenho aqui várias coisas. Nunca será um manual que se vai alargar no tempo. O manual vai ser alterado, pode chegar a ser alterado todos os dias, porque isso está ligado à situação do momento no museu. Portanto, o manual tem que ser específico ao museu, tem que ser realista relativamente à situação do museu, tem que ser colaborativo. É preciso ouvir todas as pessoas que trabalham no museu. Quem percebe melhor o comportamento dos visitantes são aqueles que trabalham com os visitantes. São os serviços educativos, o pessoal de guardaria, de segurança. Deve ser partilhado, devemos partilhar as nossas boas práticas, devemos partilhar as dúvidas que temos com outros museus semelhantes, com os nossos colegas e saber como eles conseguiram resolver ou ultrapassar uma situação. E, claro, deve ser aprovado. As tutelas devem dar pelo menos a sua aprovação tácita das normas e procedimentos que nós escolhemos para os nossos espaços. O mais importante, claro, é que o manual tem que ser adaptável. Isto não vai ser sempre assim, há um novo normal. Este novo normal neste momento é fluido. Em princípio, progredimos para um desconfinamento cada vez maior, em que as medidas vão ser cada vez mais suavizadas, mas não temos garantias que assim seja. E, portanto, os próximos tempos vão ser sempre tempos instáveis no que diz respeito à permanência das normas e procedimentos. É mesmo assim. Isto não é uma falha, isso é a reflexão do tempo em que vivemos e, portanto, não é necessário haver frustração relativamente a essa instabilidade, a esse quase estado líquido do momento em que vivemos agora. E para terminar, um encorajamento, nós conseguimos fazer isto, não há razão para não se conseguir. Não digo que vai tudo correr bem, porque nem todos vivemos só de museus, mas vai correr tudo suficientemente bem. E o que não correr bem, resolve-se. Perguntas que tenham podem dirigir-me diretamente. As apresentações podem ser a minha apresentação pode ser disponibilizada por um pedido de e-mail. Se quiserem ver depois todo este webinar, devem dirigir um e-mail para a POM, neste e-mail que aqui está. E agora pedia que preparassem as vossas perguntas no Q&A. A Inês sugeria uma coisa um bocadinho diferente, que é nós de facto já temos aqui uma questão, mas eu acho que será mais interessante depois partilhá-la com todos os intervenientes no webinar, porque é uma questão onde eu acho que todos vocês podem ter de facto algo a acrescentar. Se calhar sendo assim, pedia que com a Joana tentasses ultrapassar a questão técnica que tivemos há pouco e nesse caso daria a palavra ao João Neto, enquanto presidente da Associação Portuguesa de Museologia, dando aqui uma nota de apreço que eu acho que é comum a todos os profissionais do setor pela forma proativa como a APOM desde o primeiro momento procurou defender os interesses dos museus e dos seus profissionais e também obter as respostas que todos temos desde o momento em que fomos confrontados com esta pandemia e com aquilo que o futuro naturalmente nos reserva, com a confiança que a Inês agora nos deixou, mas certamente com muitas questões ainda gostaríamos de ver respondidas. João, obrigada pela tua presença. Eu é que tenho que agradecer a ti, Patrícia, mas à Inês Brandão, à Inês Betancourt, porque sem vocês e sem esta brilhante ideia vossa era impossível nós estarmos aqui hoje e este mérito é da APOM, mas é sobretudo vocês as três. Mas também que gostaríamos que o mérito deste desafio fosse de todos nós, de todos os museus e de todos os nossos colegas, porque é um desafio muito grande. Não só passar agora este mar revolto, que é o abrir os museus,
mas sobretudo ganhar novamente esta confiança. O nosso maior receio, e todos vocês sabem que ligados à POM, foi exatamente não haver confusão ou haver o mínimo possível de grandes confusões nesta reabertura e que a segurança e a confiança existisse. A pressão que nós fizemos junto do Ministério da Cultura foi intensa e vai ser intensa. A pressão política também sobre o Primeiro-Ministro, mas também sobre o Sr. Presidente da República vai manter-se, porque nós precisamos desta pressão para que haja exatamente esta volta. Não são críticas, nunca serão críticas nesta altura, as críticas virão depois, mas o que é necessário neste momento é estarmos todos unidos e conseguirmos remar para o mesmo sítio. A vitória tem que ser mesmo nossa, mas a vitória tem que ser de todos nós ao mesmo tempo. É isso que nós estamos a fazer, não é puxar para cada um dos lados, mas sim tentar puxar todos para o mesmo lado, que será exatamente o voltar a ter as pessoas junto de nós, as pessoas dentro dos museus, e que este conhecimento presencial se mantenha ligado a nós. É apenas isto que eu vos queria dizer a todos, agradecer a todos os participantes, mas sobretudo a vocês os três pela magnífica ideia e aquilo que está a acontecer hoje. É apenas isto. Obrigado a todos por estarem a participar. Obrigada, João. Joana, estamos em condições de te ouvir? Podes ligar o microfone? Em condições de me ouvir, acho que estamos. De ver o que eu trago é que eu não sei. Inês, já está? Inês? Só um bocadinho. Ok. Bom. Boa. Fantástico. Okay. Muito obrigada, Inês. Pronto, sendo assim, que vamos bom. então ouvir a partilha Excelente. de Joana Obrigada. Sousa Monteiro. Mais uma vez, Joana, muito obrigada pela tua disponibilidade e pela tua partilha. Ora, essa eu é que agradeço, Patrícia, de novo o convite, à Inês, à Patrícia, ao João Neto, à Inês Betancourt, e os parabéns por esta iniciativa que, como se está a comprovar, está a ser realmente interessantíssima e muito importante para nós todos. Ora então, Inês, tenho que te ir pedindo, não posso tocar aqui nas teclas, se faz favor, para o próximo, obrigada. Então, como creio que toda a gente estivemos, nós próprios, a equipa do museu, entre o pânico e a preocupação e o não saber o que fazer, e quando a partir do dia 11 de março tivemos mesmo que orientar o encerramento do museu, um pouco estupefactos perante a necessidade de realmente ter que fechar o museu, que era uma coisa que aliás eu própria tive alguma dificuldade em perceber que tinha mesmo que ser, que não havia volta a dar. As primeiras emergências, evidentemente, que estavam na nossa preocupação era proteger os funcionários, toda a gente da equipa, proteger as famílias dos funcionários, proteger evidentemente também o público e, portanto, daí a ter que encerrar as atividades todas e encerrar os com rapidez, mas também explicando porque é que estávamos a encerrar, não deixava de ser muito importante, e também evidentemente que desmarcar todos os compromissos pendentes no âmbito de projetos que estavam em andamento, de reuniões e de questões relacionadas com as despesas, a realização de despesas. Naturalmente que tivemos que, como certamente todos os museus, que rapidamente reprogramar as atividades previstas para 2020 e já para 2021, a nossa administração pedimos isso muito pouco tempo depois de estarmos encerrados, e porque, enfim, urgia perceber o que é que se conseguia continuar a fazer e o que é que já não era de todo possível, dentro da enorme nuvem de incerteza, que não é nada fácil de lidar, sobre quanto tempo é que vamos estar encerrados e quando é que vamos poder retomar as atividades ditas normais. Neste momento já temos muito mais uma noção do que é o novo normal,
mesmo assim continuamos a sentir um pouco na corda bamba sobre quando é que o novo normal vai dar lugar a um normal mais normal, ou seja, quando é que vamos poder passar a receber mais do que só 5 pessoas numas circunstâncias e 10 pessoas noutras circunstâncias. Inês, please. Obrigada. Então, ao mesmo tempo que íamos tentando gerir o encerramento rápido, e claro que com tudo o que isso implica do ponto de vista das equipas, das famílias, dos estados de saúde de cada um e dos seus respectivos e das inevitáveis angústias, tivemos logo, eu creio que imediatamente, uma espécie de angústia coletiva que é o que é que podemos fazer para, de certa forma, compensar os nossos públicos e não deixar morrer o museu ao mesmo tempo. Lembro-me de certa altura o nosso colega do serviço educativo, creio que foi o Paulo Clissa ou a Patrícia, nos ter enviado a lista das visitas escolares canceladas para as semanas seguintes, e era uma lista muito grande, porque era uma altura de muita intensa participação de escolas, e de termos ficado assim com algum estado de desespero. Mas bom, perante a realidade, o que fazer? Claro, como todos, não é? Virar-nos para o online. No nosso caso, tínhamos e ainda temos um extra de dificuldade, é que o nosso website está, enfim, já muito desatualizado. Estamos precisamente a trabalhar, tínhamos começado no início do ano a trabalhar no site novo, muito mais flexível do que o atual, que, por exemplo, não permite vídeos e outro tipo de coisas, e portanto também não podíamos contar muito com o site, e por isso focámos-nos completamente nas redes sociais, particularmente também no Instagram e depois, aos poucos, cada vez mais também no YouTube. E então tentámos cumprir algumas regras que fomos criando ao mesmo tempo que íamos sentindo as preocupações decorrentes do encerramento, que era tentar manter alguma ligação, ou o máximo de ligação, até empática, se possível, com aquilo que era a normalidade até ao encerramento, ou seja, aquilo que era o nosso calendário dentro do que era passível de ser replicado ou transformado em algo de minimamente relevante em versão digital. E assim disponibilizámos, já vou mostrar rapidamente mais à frente, a partilha de alguns conteúdos de 2 pequenas exposições que era suposto terem inaugurado durante o tempo do confinamento, da pandemia, através de diretos no Facebook e depois de vídeos que ficaram disponíveis. Tentámos também disponibilizar, e acho que conseguimos, alguns conteúdos específicos de determinados dias. Por exemplo, conteúdos de mediação cultural ou mais relacionados com famílias e com jovens e com crianças, relacionados com o Dia da Mãe, relacionados com aquilo que vai ser em junho, com o Dia da Criança, também conteúdos relacionados com o Dia dos Monumentos e Sítios Arqueológicos, e aí com, em particular, o dia da abertura das galerias romanas subterrâneas na Rua da Prata, e neste caso pusemos online o 3D, que por acaso tínhamos o ano passado feito, com uma empresa muito boa nesta área, não com intuito de nos servirmos daquele vídeo, daquele, na verdade não é um vídeo, daquele produto virtual para ser comunicado, mas como instrumento de trabalho, mas acabámos por usar como instrumento de trabalho, como instrumento de comunicação, precisamente para substituir aquilo que era evidentemente impossível de fazer neste ano. Inês, por favor. E então
O mesmo faremos no dia 18 de maio, no Dia Internacional dos Museus. Tínhamos previsto, entre outras atividades, promover um percurso em Lisboa, que nós fazemos bastante, para quem conhece o nosso tipo de atividade, e é um percurso que começa no Museu do Fado e termina no Núcleo de Santo António do Museu de Lisboa, sobre fadistas e marinheiros e devotos, e bandidos, aliás, também, e então fizemos agora há poucos dias esse mesmo percurso, guiado pelos nossos colegas, e é esse percurso que vamos disponibilizar em vídeo no dia 18. Claro que não é a mesma coisa, mas enfim, tentámos sempre ir tentando manter esta relação, esta ligação com a vida antes da pandemia, com o espaço de Lisboa, que obviamente é a nossa razão de ser, a história e o espaço presente da cidade de Lisboa e, portanto, também com a sua identidade e com os múltiplos valores a elas associados. Optámos por arriscar assumidamente modos de comunicar completamente novos para nós, sem termos tido, como creio que ninguém terá tido, a possibilidade de contratar ninguém de diferente para o efeito. Portanto, foi com a chamada prata da casa, que no nosso caso tem prata e tem ouro e tem pedras preciosas, porque temos uma equipa ótima. Em alguns casos eram as pessoas como a Marina Marques, a Mariana Botelho, que já estavam relacionadas com as funções da comunicação, que passaram a fazer sistematicamente este tipo de conteúdos. Noutros casos foram pessoas que passaram, enfim, como eu própria, o Paulo Almeida Fernandes, o David Felizmino e tantos de nós que passámos a fazer conteúdos pronto, para este efeito, inclusivamente gravando diretos no Facebook com os nossos telemóveis e com qualidade técnica zero, não é? Com mau som, enfim, por aí afora. Mas fizemos, e vamos continuar a fazer até ao fim de maio, e durante o mês de junho menos, mas vamos continuar em algumas questões, continuar a fazer dentro do melhor possível. Temos aprendido imenso sobre algumas questões técnicas que jamais nos teriam passado pela cabeça, mas de facto temos mantido, digamos que um certo cordão umbilical, uma linha de alguma vida orgânica entre nós e o público através destes meios. Optámos por, e debatemos isto bastante na equipa, por não focar temas como o impacto da gripe espanhola em Lisboa e temas deste género. Poderiam ter vantagens catárticas para algumas pessoas, mas achámos mais natural e mais, enfim, mais motivador de alegria trazer variedíssimos temas relacionados com o passado mais distante e menos distante da nossa cidade e com a vida de agora também e com a criatividade e não tanto nas questões mais negras, porque já basta aquilo que nos entra pelos mídia em permanência 24 horas por dia. Tentámos também alternar, isso também foi propositado, a partir do momento em que desde 25, 26 de março até agora decidimos que todos os dias íamos ter conteúdos diferentes, pelo menos no Facebook, feitos por nós, quase todos feitos de propósito para agora, e portanto começámos a trabalhar com bastante antecedência, com entre 15 dias a 3 semanas de antecedência em relação aos conteúdos que depois fomos publicando, alternando níveis de erudição e entretenimento e portanto também públicos-alvo mais adultos e pessoas que à partida já sabíamos que poderiam ter ou que já tinham antes interesse nestas matérias, com públicos completamente diferentes e também famílias. Por exemplo, os tutoriais para se fazer as joias romanas para o Dia da Mãe, enfim, coisas destas. E por isso fizemos as tais visitas guiadas com telemóvel, conteúdos mais simples e mais clássicos de fotografias com texto associado sobre determinada peça em destaque ou a peça mistério que lançamos no sábado e depois damos a resposta na segunda do que é. Até, enfim, coisas completamente fora do normal, diria, como se fez o serviço educativo e publicámos há uns dias uma fotonovela da Pimenta Doce,
doce, que é uma das atividades de mediação cultural que nós gostamos mais, que tem a ver com o aproveitamento da laranja amarga das laranjeiras do Palácio Pimenta, em vez de irem para o lixo, como antigamente iam, muitas delas estão a ser transformadas em doce de laranja, feitas por tanto crianças como grupos de séniores, como, enfim, vários géneros de grupos. E também quisemos muito, para além dos jogos, dos quizzes sobre o Santo António, sobre um determinado quadro mais importante das nossas coleções, e portanto que motiva o quer vamos descobrir, e não são nada fáceis, aliás, não são só propriamente, né, para crianças, nem para pessoas que já saibam aquilo tudo, nem nada que se pareça, mas também quisemos ir um pouco mais longe, porque percebemos que estavam a ter algum bom acolhimento de determinados conteúdos de vídeo, então passámos a ter mesmo aquilo que a nossa colega Marina chamou, e nós adotámos de imediato, como mini documentários, feitos caseiramente por nós próprios. Portanto, os conteúdos são preparados por alguns de nós, e depois, através, evidentemente, de imagens de peças das nossas coleções, quase sempre, depois que têm as respectivas legendas, evidentemente, e toda a parte científica, depois são ora falados, comentados por alguns de nós, ora narrados pela Mariana Botelho, da comunicação, que narra muito bem, e portanto se tornam pequeninos documentários sobre determinados aspectos da história de Lisboa, sempre através das nossas coleções. Depois quisemos também dar alguma ênfase aos bastidores. Sabemos que o público gosta muito de ver bastidores, e aliás o primeiro dos vídeos dos Facebooks diretos foi a visita que eu fiz na Reserva Central, a duas das salas das reservas, da principal reserva, e lembro-me que na altura foi mesmo esse o repto, vamos começar com aquilo que é menos óbvio, que é os bastidores mais bastidores, as reservas, uma parte, claro, só mostramos uma pequena parte. E depois também quisemos muito mostrar, aproveitar um vídeo que tínhamos feito há pouquíssimo tempo sobre o making of da exposição do conjunto de cerâmica da Procissão do Corpus Christi na Igreja da Graça, na sala de capítulo, e que é dos vídeos mais vistos, está muitíssimo bem feito, isso está feito por profissionais, mas também quisemos imenso com isto aproveitar o ensejo para dar a conhecer a nossa equipa. Também muitas vezes não vai tanto para os holofatos como merece, e pegámos, aliás, fomos também inspirados pelo projeto do ICOM, relacionado com as profissões, e então escolhemos uma série de pessoas da nossa equipa, vai continuar ao longo do mês de maio e de junho, para mostrar os diferentes trabalhos que existem, diferentes profissões e também diferentes trabalhos, mesmo que pessoas que formalmente têm a mesma profissão, que existem dentro do Museu de Lisboa. Inês, por favor. Pronto, aqui estão as primeiras, foi à reserva, e depois foi a Lídia Fernandes, coordenadora do Teatro Romano, que fez também a sua visita às ruínas, à parte das ruínas do Teatro Romano, do mesmo modo completamente informal, e portanto houve algumas reações de pessoas que claramente não conheciam os espaços, nem sequer se calhar teriam ouvido falar que o museu existia, e que reagiram com algum sentimento de quase que de gratidão, como se fosse generosidade do nosso lado estarmos a fazer isto. Isto é o nosso trabalho, e para nós é mais do que generosidade, é uma necessidade de partilhar aquilo que é daquilo em que mais acreditamos, que são os patrimónios que temos à nossa guarda e a sua importância para a nossa própria identidade, mas eu creio que acabou por ter, apesar dos maus efeitos da falta de meios mais adequados, técnicos, acabou por ter bom efeito o tom informal, e como se fosse da nossa casa para a casa das pessoas. Inês, por favor, estes agora serão mais rápidos. Cá está, esta foi a primeira exposição temporária, seria
e será uma pequena exposição temporária nos espaços disponíveis do Museu do Teatro Romano, do Núcleo do Teatro Romano do nosso museu, na parte evidentemente do museu, não das ruínas, sobre umas escavações e o resultado dessas escavações num, muito provavelmente, templo romano que terá existido no século I, mesmo ao lado do Teatro Romano, no limite a norte, e que estava previsto para inaugurar a 15 de Abril e, portanto, foi no mesmo dia, à mesma hora que pusemos os conteúdos online aqui numa visita da Lídia, mas com bastante informação gráfica sobre os achados científicos. Inês. E aqui no Palácio Pimenta teria inaugurado a 29 de Abril, numa sala do primeiro andar, uma pequena exposição sobre as vicissitudes muito interessantes e engraçadas porque passou a construção do monumento a Dom Pedro IV, ou seja, em linguagem coloquial, a estátua do Rossio. Inês. Cá está o vídeo do making of da exposição, é o greatest hit até agora, porque está muitíssimo bem feito como filme e aqui eu escolhi estas imagens porque mais uma vez também mostra algumas das pessoas da nossa equipa, neste caso da conservação preventiva e do restauro e da gestão de coleções, que estão por detrás de quase tudo o que nós fazemos. No dia 18 de Abril e nos dias a seguir, teríamos tido a abertura das Galerias Romanas da Rua da Prata, como costumamos fazer, tal como depois em setembro, vamos lá ver se conseguimos, por ocasião das Jornadas Europeias do Património e, portanto, como já expliquei há pouco, tínhamos tido a possibilidade de ter este produto de visita virtual 3D às galerias e acabou por realmente resultar bastante bem esta disponibilização no lugar da hipótese de ir lá abaixo e ver as próprias das ditas. Também pusemos online um vídeo que também já existia, mais longo sobre todo o teatro romano e a história do próprio museu até agora. E do que é que lá se faz, nomeadamente do teatro clássico que todos os verões fazemos nas ruínas do Teatro Romano, como essa imagem indica. Uma visita ao Museu de Santo António, ao Núcleo de Santo António, pelo seu coordenador Pedro Teotónio Pereira, tal como fizemos outras aos nossos espaços de exposição permanente, e aí são vídeos mais longos, que são muito bem explicados sobre o que é que nós temos para transmitir de mais importante, e alguns outros novos, de produção absolutamente nova, que estavam a coincidir com projetos de investigação que já estavam a andar, já estavam em andamento, independentemente do confinamento. Neste caso, há a história do Palácio Pimenta, que nos está a tomar bastante esforço, a nós e a alguns historiadores também de fora que estão a colaborar connosco desde há algum tempo a esta parte, e neste caso o nosso colega Mário Nascimento, historiador, tem estado a estudar bastante toda a história que os jardins, que é envolvente daquele palácio, têm tido, e portanto este vídeo, também ele um pouco longo, o demonstra. São vídeos que depois foram passados para o nosso canal de YouTube. Inês. Cá está 2 exemplos de depoimentos em vídeo de colegas nossas, neste caso a Carolina Grilo, arqueóloga, e a Joana Sintra Gomes, arquiteta, mais relacionada com a museografia e com também a manutenção dos edifícios. E portanto são maneiras de, na primeira pessoa, ouvirmos versões diferentes do que é o Museu de Lisboa e darmos o palco devido a quem todos os dias dá o que tem para que o nosso trabalho seja cada vez melhor. Inês, obrigada. Aqui temos algumas imagens dos tais mini documentários, no caso um deles que é o Hospital de Todos os Santos, que é uma história absolutamente fulcral para a história da Baixa Lisboeta, a história do Rossio, enfim, que também tem que ver com o hospital, claro, mas não só, do próprio Rossio até hoje, e depois a história dos 3 torreões, o torreão do Dom Manuel, o Filipino, e o torreão poente da Praça do Comércio de agora.
A pimenta doce, a tal fotonovela, temos, portanto, pegaram em fotografias, depois puseram balões, e demonstra, neste caso com crianças, o processo ligado com a sustentabilidade de aproveitamento das laranjas, a apanha das laranjas nas próprias árvores ou das laranjas caídas, e depois o fabrico do doce, neste caso também transformado numa espécie de tutorial para quem quisesse fazer doce de laranja em casa, o pudesse fazer de acordo com a receita da Maria João Marcelino, neste caso, que é uma das nossas técnicas de serviço educativo. E depois, podes continuar, sim, Inês, obrigada. Temos o exemplo das joias romanas para o Dia da Mãe, é um tutorial simples, narrado, e temos um exemplo de um dos 5, aliás, jogos em versão quiz de perguntas e respostas, neste caso sobre o Santo António, sobre o qual fizemos dois níveis. E agora apenas alguns números de resultados disto tudo. Triplicámos a média diária de números de pessoas com contacto com as nossas publicações. As publicações mais vistas estão aí na vossa presença. E agora, o que fazer com tudo isto? Nós gostaríamos muito de saber qual é o público, conhecemos alguns, outros não fazemos a mínima ideia quem são. Sabemos que temos tido público de fora de Lisboa e que temos tido público do Brasil com alguma regularidade. Agora, a grande questão vai ser, entre outras várias, como transformar este público online em público on-site, aos poucos, pelo menos para quem vive em Lisboa. E portanto o que vamos tentar fazer é, para já até ao final de maio, manter a programação diária, porque já assim estava programada e feita e produzida, até antes de termos a certeza que tínhamos que, e muitíssimo bem, abrir, como já bom sinal de retoma, de recuperação, os jardins ontem, e que iremos, em princípio, abrir todos os núcleos do museu e mesmo a exposição que está neste momento na Igreja da Graça. Só não abriremos o Torreão Poente, porque entrará já diretamente em obras, a partir do dia 18, como grande parte dos museus. E, portanto, vamos manter a programação de maio diária, tal e qual estava de resto anunciada. Em junho vamos começar a abrandar o ritmo da programação online, mas vamos manter alguns dos itens, nomeadamente a peça em destaque, conheça a nossa equipa, a peça Mistério, as palestras que já estavam pré-agendadas, ainda hoje houve uma das palestras que estavam agendadas para decorrer no Palácio Pimenta, que são colaborações regulares com centros de investigação, nomeadamente da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e vamos mantê-los. Têm funcionado com alguns reveses, às vezes tecnológicos, mas têm funcionado, ora por Zoom, ora no YouTube. Os mini documentários que já estão agendados e cuja investigação já está em curso ou terminada, vai também continuar a ser publicado, bem como um jogo da memória e um puzzle giríssimo a partir de um quadro dedicado ao Santo António e um outro relacionado com o teatro romano, e depois vamos ter uma parte central em junho de vários dias seguidos só dedicados às questões do Santo António, porque é o mês do Santo António, é o mês em que o núcleo do Santo António mais intenso é no ano inteiro. O concurso dos tronos já está lançado, isso é também em colaboração com toda a organização das festas de Lisboa da EGEAC, e iremos também disponibilizar, enfim, não vou aqui contar as várias surpresas, porque seria disparate, mas vários outros conteúdos relacionados com tudo aquilo que agora não pode acontecer, que é a procissão de Santo António, as marchas de Lisboa, os tronos fisicamente pela cidade, e enfim, e tudo o que aqui está associado e costuma estar associado e que é tão importante para o nosso imaginário, desde o mais erudito ao mais popular.
O canal do YouTube era quase inexistente, existia, mas enfim, não era propriamente alimentado. Já tem o nosso novo look do rebranding que temos estado a fazer e neste momento já tem bastantes vídeos online e pronto, e tem vindo a ser cada vez mais visto. No último mês tivemos, estou quase, era só para dizer esta parte, no último mês os nossos vídeos foram vistos durante 108 horas e até há 2 semanas atrás, porque o YouTube não foi logo tão intenso como o Facebook e o Instagram, era cerca de 1h30 máximo. Desconfinamento, coisas boas. A imagem que têm... Que não queres que eu volte ao princípio, pois não? Pronto, não. Obrigada, Inês. Então, à vossa esquerda está a imagem de um das normas, dos papéis de normas, dos cartazes, digamos assim, que já estão todos prontos, já terminámos o nosso regulamento interno e todos os papéis de normas que vamos ter afixados em todos os espaços do museu, tanto à entrada, este é o da entrada, como o específico da bilheteira, o específico da casa de banho, o específico junto ao caixote de lixo fechado para o depósito das luvas e das máscaras descartáveis, o específico da máquina do café passou também a ser dispensadora de máscaras para serem compradas se as pessoas não tiverem, etc. As regras, a Inês já explicou muitíssimo bem e ilustrou com toda a clareza muita da legislação em vigor, que é importante de facto verificar. Usámos os ícones, enfim, as imagens que a DGS também usa, por uma questão de ser mais fácil das pessoas já identificarem, porque com certeza vamos ver as mesmas imagens em todo o lado. E claro que o essencial, o principal do desconfinamento, o ponto 1, e 2 e 3 e 4 e 5, é a segurança, não é? A nossa própria segurança e a segurança do público, é nisso que estamos todos a trabalhar, de acordo com as orientações da tutela, as orientações da DGS e as recomendações de tantas instituições museológicas do ICOM Portugal já também, mas antes disso de outros organismos estrangeiros, e vamos reabrir aos pouquinhos. E pronto, os jardins começaram ontem e em princípio a partir de segunda-feira vamos reabrir com horário reduzido, orientação da nossa tutela que nós agradecemos. Vamos abrir pelo menos até final de maio das 11 às 17, sobretudo para proteção das equipas, das pessoas que vêm trabalhar, para não coincidirem todos com o horário de ponta dos transportes públicos, que é um dos grandes problemas. Em junho vamos ver se mantemos o horário ou se já faz sentido que o alarguemos. Aos poucos, a partir do princípio de junho, toda a equipa que se manterá em teletrabalho até final de maio deve voltar ao local, a não ser, enfim, alguns casos importantes que têm que permanecer em casa. E vamos reduzindo a programação online, mas também mantendo naquilo que para nós vai sendo importante manter, no sentido de aquilo que nos parecer que não é passível de ser rapidamente substituível pelo que se possa fazer fisicamente. E claro que já estamos, como toda a gente certamente, a reprogramar muitas das nossas atividades para grupos muito pequeninos, portanto especificamente, por exemplo, para atividades de mediação cultural para famílias, máximo 8 pessoas, para que depois o 9 e o 10 sejam as pessoas do próprio museu. E vamos apostar tanto quanto possível ao longo sobretudo a partir de meados de junho, ao longo de julho e agosto, e depois a partir de setembro esperemos que já vá sendo possível voltar um bocadinho mais ao normal antigo, mas enfim, isto vai ser caso a caso, semana a semana, creio eu. Vamos apostar tanto quanto possível no ar livre, nos jardins, no caso do Palácio Pimenta, e no caso dos outros núcleos, nos percursos na cidade que interligam os núcleos e na própria cidade mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Joana. Apesar do adiantado da hora, a tua partilha foi muito inspiradora e também suscitou questões, e apesar do adiantado da hora, não podemos deixar de dar voz àqueles que nos acompanham há cerca de 1h30 e colocaram aqui 2 questões no nosso chat, digamos assim. E eu vou então lê-las, parece mais simples, e dirigi-las ao painel, Joana, Inês e João, certos de que são temas que vão certamente suscitar aqui uma troca de ideias interessante. A primeira questão diz-nos o seguinte: quais são os custos de abrir os museus com tantas restrições ao público? Será que não vamos perder tudo aquilo que ganhamos nos últimos anos, explicando que os museus são espaços de liberdade e criatividade? O que pergunto, e isto é uma colega nossa, é se não é contraproducente abrir os museus nas condições a que as normas sanitárias nos obrigam. Será que queremos transformar as visitas num esforço para os visitantes? Uma outra questão: de que forma podemos, se vai ser possível conseguir realizar visitas guiadas em diferentes espaços e salas no museu, sem que haja contacto com o visitante? Meus colegas, partilhem as vossas ideias. João, estás sem... já estás. Já estou com som. Se calhar eu vou à pergunta que menos me assusta. As duas assustam-me muito. E volto sempre àquela questão base, que é, não há... estamos todos a reagir no momento. Os museus, quando nós lemos aqueles manuais de museus em situações de emergência, normalmente é um museu numa situação de emergência, porque houve uma inundação ou porque houve um incêndio. E, portanto, não há manuais para todos os museus, todos fechados e todos a reabrirem neste bizarro mundo novo. E, portanto, muitas das nossas escolhas são experiências. Aquilo que a Joana, por exemplo, tem a oportunidade de fazer, que é aproveitar o jardim para promover atividades ao ar livre, permite-lhe fazer uma mediação mais informal e mais relaxada do que um museu que exista dentro de um espaço fechado sem janelas. Por falar em janelas, eu queria só aproveitar para chamar a atenção para uma norma, para uma recomendação da Ordem dos Engenheiros que a APOM acabou de colocar no seu website hoje ao fim do dia e que tem a ver com a utilização dos ar-condicionados. Aquelas pessoas que não têm ar-condicionado nos museus estão condenados à ventilação mecânica, mas os que têm ar-condicionados têm que cumprir regras muito específicas ou então pura e simplesmente desligar o ar-condicionado. Mas isto por causa precisamente desta questão de nós adaptamos-nos todos os dias à situação que temos no local em que temos. Visitas guiadas. A essência da visita guiada passa a ser diferente. O contacto visual é tudo, porque a haver visita guiada toda a gente está de máscara. O grupo tem que ser pequeno. Se estamos a falar de 10 metros quadrados por visitante, há salas em que com 3 visitantes já está. Já temos o grupo da visita guiada e essas são as regras. Não vai ser assim para sempre. Isto não é o nosso futuro permanente. Isto é, nos próximos 15 dias vamos fazer assim. Dentro de 15 dias vamos reavaliar. E eu acho que é isso que às vezes é muito difícil de perceber ou de aceitar enquanto profissionais de museus, é que a nossa realidade agora é fluida e vai ser assim durante muito tempo, porque a saúde das pessoas está acima daquilo que para nós é o centro das nossas vidas, que é a mediação e a interpretação. Portanto, as visitas vão ser naturalmente diferentes, o contacto vai ser sobretudo visual e de tom de voz, porque com certeza que se perde aquilo que nós sempre fizemos. Claro que depois podemos explorar toda a questão das tecnologias, cada um traz um iPad diferente e explora realidades virtuais, etc. Mas aí já estamos a saltar para aquilo que eu chamo as cartas ao Pai Natal. A maioria dos museus não tem dinheiro para comprar estas novas tecnologias, muito menos num curto espaço de tempo, muito menos agora. Portanto, com o que temos neste momento para os próximos 15 dias, temos que nos adaptar às realidades que vamos encontrar todos os dias. Joana, estas questões estão certamente na tua agenda também. Algumas já tu falaste durante a tua apresentação,
Mas o que dirias a estes dois colegas que colocaram estas questões? A questão, bem, primeiro é mais simples, como é que a questão do Henrique é exatamente o que a Inês estava a dizer, é simples, ou seja, as pessoas só podem estar de máscara primeiro, não é? Não pode não haver pessoas de máscara, quem não quer não entra. E depois só podemos ter até 5 pessoas numa sala. Pronto, quando a sala é pequena, e no nosso caso a grande parte das nossas salas são pequenas. Como é que vamos fazer? Vamos fazer grupos distribuídos por mini grupos. Ter um grupo, imaginem, de 8 com 4 mais 4, por exemplo. Vai uma pessoa, depois vai a outra, ou seja, isto vai exigir mais esforço nosso, da equipa. Tem que haver mais guias, por exemplo, vamos tentar organizar em julho, já não em junho, a atividade das férias no museu. E em vez de termos grupos como tínhamos, de 20, vamos ter, ou mesmo de 15, vamos ter grupos de 4, depois mais 4. E portanto vai ter que ser assim, vamos ter que todos que inventar mini grupos que depois se juntam e juntam informação e debatem, não se juntam muito, reúnem-se de novo depois das visitas separadas. Bom, a questão da Maria José Almeida, é uma questão pertinente, acho que passou pela cabeça de muitos de nós, sobretudo mais no princípio disto tudo, mas então vamos reabrir já, mas então como é que é, mas então abrimos mas não abrimos, pronto, de facto há esse sentimento de alguma ambiguidade, do abrir mas não poder abrir completamente. Por outro lado, sentimos que é um sinal muito positivo, até de humanidade, podermos ter as portas abertas dentro das condições fundamentais de segurança, para poucas pessoas de cada vez, mas poder de novo devolver e reinventar os nossos patrimónios e os nossos valores em comunicação direta com as pessoas. João? Muito bem, vamos ver o seguinte, eu acho que pessoalmente o dia 18 é o dia simbólico e estas 2 semanas deveriam ser exatamente para caminhando para uma segurança que, segundo muito daquilo que eu vou sabendo de parte de médicos, o junho era o ideal. Portanto, eu julgo que temos que caminhar para essa experiência, temos que garantir essa segurança e eu acho que, como a Joana disse e a Inês, aproveitar estas 2 semanas para ir aprendendo, mas é preciso salientar o seguinte, os museus e todos nós devemos ter consciência de algum perigo. Não vale a pena dizer que não há perigo nestes próximos meses, nos próximos dias, mas não podemos estar parados. E esta ligação presencial eu julgo que devemos manter, agora com muita segurança. E quando as equipas sentirem que não há condições, há que realmente colocar exatamente um fim, mostrando que não temos condições para dar esse prazer às pessoas e também a todos que trabalham lá. E isso é muito importante, que estes dias sejam exatamente de aprendizagem. Agora, o que eu vos peço é o seguinte, há muitas pessoas que dizem que não vamos ter assim tantas pessoas. Provavelmente nós não vamos ter agora nas primeiras semanas. Agora, com a confusão que se aproxima das férias de verão e das condicionantes, que é estar na praia, estar no campo, estar em qualquer lado, eu acredito que nós vamos ter muitas pessoas. Não vão ser os mesmos números que tínhamos anteriormente, mas claramente vamos ter. Vamos ter que estar preparados exatamente para essa situação e uma das formas que a APOMA até sugeriu entre das nossas reuniões é apostar exatamente nas visitas, mas visitas marcadas para garantir essa segurança. Mas julgo que temos que acreditar que estas 2 primeiras semanas são semanas de aprendizagem
muita aprendizagem, mas sobretudo para dar confiança às pessoas que vale a pena voltar aos museus. Mas, meus amigos, aquilo que eu vos posso dizer ligado, sendo o Museu da Farmácia, estando eu ligado um bocadinho à história da saúde, este vírus não nos vai largar e temos que realmente ir vivendo. Eu acredito nos medicamentos, não podia ser de qualquer maneira sendo eu do Museu da Farmácia, mas é isso que vai acontecer e temos que estar preparados. Quer seja pessoal que trabalha permanente, que seja também dar a oportunidade novamente a todos os nossos monitores, porque todos nós sentimos a falta das pessoas e todos nós sentimos a falta de estar ligados às peças que tanto gostamos. Temos aqui mais uma questão, dirigida especificamente à Inês, à Joana e ao João, em que se pergunta se, no vosso caso em particular, nos vossos museus, vão desde logo fazer visitas guiadas no imediato, nesta primeira fase, digamos assim. Eu não posso falar do meu caso particular, eu estou aqui enquanto museóloga e, portanto, não posso falar de uma política que não estou aqui a representar. Aquilo que eu tenho visto na maioria dos casos de museus que estão a preparar a abertura para a próxima semana é que não estão a equacionar a marcação de visitas guiadas durante a primeira semana da abertura. E, portanto, estão de facto a concentrar-se. Eu penso que isto também pode estar ligado ao facto do calendário ter sido tão curto para preparar a abertura, mas estão de facto a concentrar-se na abertura e na aquisição de procedimentos e de mecânicas de conduta que se tornem automáticas antes de passar a essa segunda fase de receber pessoas em sistema de visita guiada. O que não quer dizer que os procedimentos das visitas guiadas não possam já estar a ser equacionados e transformados em normas de maneira a ir já trabalhando essa questão. Eu posso responder, Sim, Patrícia? sim, Joana. Nós só vamos começar a fazer marcações a partir de junho, até porque até ao fim de maio a nossa própria equipa, incluindo o do Serviço Educativo, é suposto que continue em teletrabalho. Tanto quanto possível devem continuar em teletrabalho. No entanto, se houver visitantes individuais ou em grupos de 2, 3, que queiram ter algumas explicações sobre as exposições que estão a ver, os nossos assistentes de sala e as pessoas da direção ou das coordenações que estejam no museu no momento podem e devem prestar as informações necessárias. Mas do ponto de vista organizado, antes de meados de junho, até por uma questão de prudência, vamos ver, vamos tateando semana a semana, mas não estamos já a correr a querer fazer mais nada. Responderia já, se me permites, Patrícia, à Margarida Felipe. Nós não sabemos qual é que é a apetência do público, não temos neste momento, não sei se algum de vocês tem, nós não temos dados sobre o que é que os visitantes, o que é que o público pode querer fazer. Aliás, estamos muito na expectativa de, entre as pessoas que têm ainda muito receio de sair e aquelas que têm muita vontade de sair, não faço a menor ideia no que é que isso vai resultar na prática. No entanto, acho que cumprindo primeiro as questões de segurança, esperamos nós, preparados para responder às iniciativas, às vontades que o público ditar. João, e no Museu da Farmácia está previsto começar as visitas a breve prazo? Em junho, porque exatamente estas duas semanas tem que ser exatamente de aprendizagem e de ver como é que vamos fazer isso da melhor maneira. Até para estas 2 semanas as pessoas irem recebendo, isso é um apelo que vamos fazer aos museus, exatamente para apelarem, cada um, se calhar depois há de haver um momento todos juntos, apelarem para as pessoas voltarem. Eu não acredito que estas 2 semanas sejam de grande apetência
acredito, como vos disse, que à medida que vamos caminhando para o verão, para aquela janela que, segundo os especialistas na área da saúde dizem que pode haver aqui uma margem de abrandamento, possivelmente que será julho e agosto, finais de junho, julho e agosto, aí estamos preparados para recebermos as pessoas das melhores condições. Eu agora queria só fazer uma pequena nota, como o Dr. António Costa, Primeiro-Ministro, disse, eu falei que as críticas eram para alta altura, eu só tenho que fazer aqui uma pequena nota de crítica, que é, infelizmente, fomos saudados exatamente com a data 18 de maio, muito em cima da hora, e acho que o problema que está a ser é exatamente aquilo que a Inês e a Joana disseram, é muito bem, vamos abrir no dia 18, mas precisamos exatamente de pelo menos 2 semanas para articular novamente os nossos espaços e sentir novamente os nossos espaços. Portanto, eu julgo que o junho será essa a grande abertura dos museus ao público. Muito bem. Para finalizar o nosso debate, que já vem longo, não posso deixar de colocar à vossa consideração também e lançar para a mesa uma última questão colocada pela Raquel Oliveira a propósito do público escolar, que é uma preocupação certamente de todos aqueles que trabalham em museus. A questão que ela nos coloca é justamente como manter essa relação com as escolas num período em que todos, museus, professores e alunos, e permitam-me acrescentar os profissionais dos museus também, enfrentam um período difícil de adaptação a novas rotinas. Sem visitas de estudo à vista, como podem os museus continuar presentes? Além da disponibilização de recursos educativos online, há outras estratégias pensadas? Joana. Desculpa. Ou Inês. Ok, então começo. Estejam à vontade. Eu gosto muito desta pergunta porque, no fundo, quando se fala das oportunidades apresentadas pelo Covid, o Covid é uma excelente desculpa para, de facto, darmos aquele salto qualitativo na nossa relação com as escolas. Eu não ponho em causa a procura natural e que vai sempre existir das escolas pela chamada visita de estudo, ou seja, pela deslocação ao museu para entrar em contacto direto com uma história ou uma coleção. E nem todos os museus se podem adaptar a outras realidades, mas para além da disponibilização de recursos educativos online, que pressupõe, por exemplo, que o museu tem que ter um website para disponibilizar esses recursos, nem todos os museus o têm, existe o contrário, que é a deslocação do museu ao espaço escolar. E esse é uma prática que tem sido menos utilizada. Eu devo dizer que, em termos, de novo, depende do tipo de histórias que o museu conta, mas eu tenho grande apetência por essa deslocação, gosto muito dessa deslocação ao espaço escolar, levando material, levando os recursos educativos em pessoa. Há o potencial para privilegiar a qualidade sobre a quantidade, deixamos de ficar vidrados no número de grupos escolares que nos visitaram durante um ano. A maioria dos museus sabem que isso é a base dos seus números de visitantes. Se baixam as visitas das escolas, baixa o público anual, a não ser nos grandes centros turísticos. E passamos a concentrar-nos na qualidade da relação com os públicos escolares. É o momento de desenvolver parcerias de continuidade, projetos de investigação a longo prazo, anuais com as escolas, de fazermos as atividades online em direto que forem permitidas, através do Zoom ou de outras plataformas, utilizar as nossas coleções e as nossas histórias para, dentro do currículo académico, promover as cadeiras que têm a ver com as TICs. Nós muitas vezes o nosso sistema educativo de museus acaba sempre também por ficar baseado no modelo palestra, de uma maneira ou de outra, e chegou o momento de dar poder aos alunos para usar as tecnologias que estão à disposição deles para construírem qualquer coisa, criarem a partir daquilo que nós lhes contamos.
E essa é uma experiência que eu já trago da prática que tenho, e vejo agora este momento como um momento de dar esse salto qualitativo. Estou perfeitamente de acordo com a Inês. Queria só, desculpa Patrícia, Sim. responder à Sílvia Plácido, que eu acho que eu pelo menos não respondi. Estamos sim a contar com pequenas famílias. Eu quando referia atividades para famílias, para nós são 4 pessoas, independente, neste momento, podem ser depois noutras alturas mais, neste momento são 4 pessoas, porque assim podemos ter 2 grupos de 4 pessoas, fazer os 8, depois mais o 1 ou 2 do museu que acompanha a visita e não ultrapassar os 10, isto já num espaço largo. Basta ser um adulto e depois é o que cada uma família quiser. Em relação à questão da Raquel, pois é um assunto que eu não tenho, é um desafio muito grande, como dizia a Inês, as chamadas oportunidades do Covid é bastante, enfim, é um problema sério, é de facto uma altura que nos permite apenas 2 coisas. Por um lado é planear com as escolas e apesar de tudo com um bocadinho mais tempo o que fazer melhor a partir do próximo ano letivo e por outro lado, ainda outro dia falávamos nisto, de podermos reformular alguns ou até criar de raiz, aproveitando enfim, este ensejo criativo de conteúdos digitais e produzir conteúdos digitais para escolas que acompanhem os currículos escolares diretamente relacionados com o nosso património, com objetos das nossas coleções. Isso não fizemos ainda e há muito para fazer e temos, enfim, isto no pressuposto de que mesmo que, se tudo correr bem, o vírus não volte com tanta força, é possível que as escolas passem a partir de agora a dispor ou a querer dispor de mais conteúdos online, seja para divulgação em classe e depois entre a classe e a casa, seja para qualquer eventualidade deste género. E por isso vamos tentar apostar alguma coisa nesse campo para no fundo poder estar mais ao serviço da escola também nesse aspecto. Em termos de visitas presenciais, que são absolutamente insubstituíveis, só a partir de finais de setembro ou outubro é que vamos poder retomar. Não há volta a dar a isso. João? Eu concordo com tudo que a Joana e a Inês disseram. Isto são tempos muito incertos, mas nós vamos, aliás, já tentámos falar até mesmo com a telescola, porque infelizmente eu acredito que a segunda vaga possa acontecer. São tempos muito incertos, mas claramente que nós temos que arranjar aqui forma, mas numa forma de neste momento também nos articularmos com as escolas ou vice-versa, porque uma das coisas que, como a Joana já disse, nós reagimos e mal ou bem nós reagimos com as novas tecnologias e conseguimos manter os museus on. E isso foi uma grande vitória para todos os nossos colegas, para todos os museus. Nós não fechamos. Estivemos sempre com uma janela aberta e isso é uma grande vitória para todos nós. Agora, como modelar para uma segunda perspectiva, como a Joana disse, é um grande trabalho, mas também requer uma grande colaboração por parte de informação dos professores. E isso vai ser um desafio que vamos ter que começar já a pensar como fazer essa nova, como agarrar esse novo desafio. Porque, infelizmente, eu julgo que se nós só vamos ter aqui uma janela aberta, que é com o sol e com exatamente com este tempo de mais de verão. Claro que se nós pensarmos naquele grande cientista chamado Donald Trump, bastava ter duches com lexívia e os museus estavam resolvidos. Mas,
infelizmente isso não vai acontecer e temos que realmente arranjar uma nova ligação com as escolas, mas também essa ligação tem que partir também dos professores, não pode partir só de nós. Para encerrar, e até porque a Sílvia colocou uma questão, mas entretanto fez aqui um esclarecimento, e para que não fechemos a sessão sem lhe dar uma resposta, a questão que ela coloca, e esclarecendo o ponto que ela ficou há instantes, tem a ver com o facto de ela ser guia-intérprete, e portanto a questão que ela coloca tem a ver com os grupos de turistas que serão maiores e portanto são uma dificuldade. Já há alguma coisa pensada ou teremos de esperar mesmo que o verão passe e que melhores ventos venham até nós? Terá que ser por aí, não é? Terá que ser por aí, pode não ser necessariamente todo o verão, vai tudo depender, e voltamos da evolução da situação. Neste momento nós podemos prever que nos próximos 15 dias vamos receber grupos pequenos. Claro que é perfeitamente possível pela parte de um guia turístico dizer ao grupo, o grupo está dividido em pequenos grupos de 4 e ao longo do dia vão aparecendo nos museus a estas horas que as vossas visitas estão marcadas por estas horas. Portanto, não é apenas o museu que se vai responsabilizar por ter de acolher grandes grupos de turistas. Toda a gente aqui tem o seu papel a desempenhar. Quando isto mudar, quando as coisas mudarem, e vão de certeza mais cedo ou mais tarde mudar para melhor, então voltaremos a esta possibilidade de poder acolher números grandes, de grupos grandes. Neste momento estamos sempre a falar abaixo de 10 pessoas, que é o número neste momento máximo que é permitido no enterro. E isto tem sido basicamente a bitola das pessoas quando estão, daquilo que eu tenho tido acesso, quando estão a planear as visitas guiadas. Queria só vos pedir para preencherem a estatística que aqui está, é para nosso esclarecimento, não, é anónimo, ninguém sabe quem é que votou em quê, e neste momento estamos com 74% de participação. Eu gostava de chegar aos 80%. Obrigada. Resta-me, em nome da APOM, agradecer a presença de todos, muito em especial à Joana, ao João e à Inês, que vieram aqui partilhar a sua experiência e certamente inspirar cada um de nós que participa nesta sessão. Como vos disse no início, as apresentações estarão disponíveis para serem disponibilizadas através do e-mail. Basta enviar um e-mail para a APOM solicitar esse mesmo envio e esperamos que esta sessão tenha sido útil. E estaremos sempre por aqui para momentos de partilha como este, que certamente é assim que nós aprendemos e é assim que podemos encarar o futuro, com a imagem que a Inês usou, de punho no ar, cheio de força. É essa mensagem que nós também queremos deixar a todos aqueles que nos acompanharam e que certamente vamos encarar o futuro com um sorriso e com otimismo. Obrigada a todos. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa? João, Inês, Joana? Obrigada à APOM por Obrigada. ter esta ideia e por ter conseguido que isto se pudesse realizar num tão curto espaço de tempo. Espero que possamos encontrar-nos rapidamente para discutir outros temas relacionados com o Covid, que vão mais ao encontro destas procuras que as pessoas têm sobre o novo museu, porque hoje isto foi muito mais centrado no confinamento e no desconfinamento imediato. Muito bem. Obrigada a todos então e boa noite.